Sabe, às vezes a vida te pega de surpresa quando você menos espera. Era uma manhã de terça-feira comum quando uma carta apareceu na minha caixa de correio, um envelope branco simples, sem endereço de remetente, só meu nome escrito com uma caligrafia trêmula. Dentro, um cheque. 2.800 euros. Sem bilhete. Sem mensagem. Nada mais. No começo, eu ri. Porque quem é que manda quase 3.000 euros pelo correio sem dizer uma palavra? Mas quando vi a assinatura no final, minhas mãos começaram a tremer. Era a letra dele. O irmão do meu falecido marido. O homem que eu não via nem ouvia falar há mais de 30 anos. Ei, antes de continuar, se você curte histórias reais cheias de mistério, traição e um toque de vingança, não esquece de apertar o botão de inscrever. Confia em mim, você vai querer ficar até o final. Beleza, vamos do começo. Meu nome é Evelyn Artman, tenho 58 anos, e por boa parte da minha vida, achei que conhecia minha família, meu marido, minha filha e as pessoas que supostamente me amavam. Mas aquele cheque de 2.800 euros mudou tudo. Quando eu era mais jovem, achava que o amor consertava tudo. Conheci o Richard quando tinha 23 anos. Ele era alto, quieto, e tinha um jeito encantador de fazer você se sentir a única pessoa no ambiente. Me apaixonei por ele mais rápido do que jamais admitiria. Casamos em menos de um ano. Construímos uma vida juntos, ou pelo menos era o que eu pensava. Tivemos uma filha, Lena, e por muito tempo as coisas foram boas. Richard trabalhava numa pequena empresa de finanças, e eu cuidava de uma padaria local. Não tínhamos muito, mas tínhamos o suficiente. Ou, era o que eu dizia para mim mesma. Com o tempo, pequenas coisas começaram a mudar. Richard ficou distante, passando noites no escritório. Parou de falar sobre o trabalho, parou de sorrir no café da manhã, e de vez em quando, eu o pegava olhando pro nada, como se estivesse em outro mundo. Uma vez perguntei, tá acontecendo alguma coisa? Ele deu aquele sorrisinho falso e disse, não, amor, tá tudo bem. Mas eu sabia, algo não estava bem. Os anos passaram, e eu enterrei minhas dúvidas. Porque quando você constrói sua vida inteira em torno de alguém, não quer ver as rachaduras. Você finge não notar o cheiro de perfume caro nas camisas dele. Finge não ver as mensagens no celular tarde da noite. Você finge porque a verdade dói mais que a mentira. Então, numa manhã de inverno, ele se foi. Um ataque cardíaco, disseram. Rápido, súbito, indolor, pelo menos foi o que os médicos me contaram. Ele tinha só 55 anos. Chorei por dias, talvez semanas. Nem me lembro direito. Mas o luto tem um jeito engraçado de clarear a névoa, e nessa névoa, comecei a notar coisas. Extratos bancários com valores faltando. E-mails que eu nunca tinha visto antes. Uma pasta escondida no laptop dele chamada privado. Dentro havia documentos, transferências antigas, contas secretas, e um nome que aparecia repetidamente. Thomas Artman, o irmão mais velho dele. O mesmo homem que mandou aquele cheque de 2.800 euros anos depois. Sabe, o Thomas sempre foi diferente. Richard quase não falava dele. Nas poucas vezes que mencionava só dizia, o Thomas fez escolhas ruins. Não quero falar sobre isso. Mas agora de repente, tudo apontava pro Thomas. Transferências de dinheiro, assinaturas, até e-mails com anexos criptografados. Eu não entendia nada, mas sentia, algo sombrio estava enterrado ali. Meses se passaram após a morte do Richard, e a vida foi ficando mais silenciosa. Até aquele envelope chegar. Quando vi a assinatura do Thomas naquele cheque, meu estômago embrulhou. Por que agora? Por que depois de tantos anos? E por que 2.800 euros, um valor tão específico? Não dormi naquela noite. Fiquei na cozinha, encarando o cheque sob a luz amarela fraca, minha mente girando. Era dinheiro de culpa? Uma confissão? Ou uma armadilha? Decidi encontrá-lo. Comecei com endereços antigos, ligando para bancos, checando registros de propriedades. A maioria dos lugares não tinha nenhum rastro dele, era como se o Thomas tivesse sumido. Então, numa noite recebi um e-mail. Era de um remetente anônimo. Assunto: você merece saber a verdade. Anexado uma única foto, uma imagem do Richard e do Thomas, juntos, tirada poucos meses antes do Richard morrer. Eu congelei, porque o Richard me disse que eles não se falavam há décadas. Foi aí que tudo começou a desmoronar, as mentiras, os segredos, os momentos quietos que nunca fizeram sentido. Respondi o e-mail. Quem é você? Escrevi. Que verdade! Mas não houve resposta. Nos dias seguintes continuei cavando. E o que descobri gelou meu sangue. Acontece que Richard e Thomas eram mais que irmãos afastados.
Eram parceiros de negócios, secretamente administrando uma conta offshore sob o nome de uma empresa falsa. E essa empresa tinha uma investidora principal, eu. Minha padaria, aquela em que passei anos trabalhando, aquela que achava ser nosso pequeno sonho de família, foi usada como fachada para lavar dinheiro. Meu marido usou meu nome, meu negócio, minha confiança, para encobrir algo que eu nunca concordei. O cheque de euro 2.800 era de uma dessas contas escondidas. Um pedaço que sobrou do trabalho sujo deles. E se o Thomas me mandou isso, só significava uma coisa. Ele queria que eu o encontrasse. Por dias não consegui comer. Não conseguia pensar. O amor da minha vida tinha me transformado numa criminosa sem eu nem saber. Mas eu não sou o tipo de mulher que se quebra fácil. Não, quando a vida te queima, ou você vira cinzas ou você renasce. Eu escolhi renascer. Peguei aquele cheque e usei como pista. O carimbo do banco no verso mostrava de onde vinha, uma pequena agência em Munique. Comprei uma passagem de trem na manhã seguinte. Fazia 33 anos que eu não via Thomas Hartmann. Quando entrei no banco e mostrei o cheque para a atendente, ela me olhou de forma estranha. Você veio pela conta do Sr. Hartmann? Ela perguntou. Sim, eu disse, fingindo estar calma. Ela sumiu por alguns minutos, depois voltou com um gerente, um cara jovem de terno escuro. Desculpe-me, ele disse com cuidado, o Sr. Hartmann faleceu na última semana. Eu só fiquei lá, sem palavras, sem fôlego, morto. E então ele acrescentou algo que me deu calafrios. Mas ele deixou algo para você. O gerente trouxe um envelope lacrado, com meu nome escrito, de novo naquela mesma caligrafia trêmula. Dentro, uma carta curta. Dizia, Evelyn, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Eu te devo mais do que jamais poderei pagar. O que o Richard te contou sobre mim era só meia verdade. Ele não era o homem que você pensava. O dinheiro, tudo isso, era para te proteger, não te machucar. Mas tem algo que você precisa ver. Vá até a antiga casa dos Hartmann em Bremen. Olhe sob as tábuas do chão do escritório. Você vai encontrar a verdade lá. Sem assinatura. Sem data. Só aquelas palavras. Senti como se o chão sumisse debaixo de mim. A antiga casa dos Hartmann. Aquele lugar estava abandonado há décadas. Eu não pisava lá desde que o Richard e eu nos casamos. E agora o irmão morto dele estava me pedindo para voltar. Peguei a carta e saí do banco. Lá fora, o vento estava gelado, e minhas mãos não paravam de tremer. Parte de mim queria jogar tudo fora, queimar, esquecer, seguir em frente. Mas a curiosidade é perigosa, especialmente quando misturada com traição. Então fui para casa, fiz uma mala pequena e não contei para ninguém aonde ia. Era uma viagem de 3 horas até Bremen. Enquanto o sol se punha atrás do campo alemão, meu coração batia mais forte a cada quilômetro. Aquela casa já foi linda, tijolos brancos, janelas azuis, flores na varanda. Agora era só um fantasma. Quando destranquei a porta, a poeira voou para todo lado. O ar cheirava a mofo e memórias esquecidas. Entrei no escritório, a mesma sala onde o pai do Richard fumava charutos e falava sobre honra da família. E lá no canto estava o tapete velho. A carta dizia sob as tábuas do chão. Levantei o tapete e comecei a puxar os painéis de madeira. Minhas mãos tremiam. Depois de alguns minutos, encontrei uma caixa de metal enferrujada e pesada. Dentro dela, uma pilha de fotos antigas, um caderno de couro gasto e uma pequena chave prateada. Minha respiração parou. As fotos estavam amareladas e desbotadas, mas reconheci os rostos. Richard, Thomas e eu. Mas o fundo não era nossa casa. Era um armazém. Um lugar que eu nunca tinha visto. Numa foto, Richard entregava uma maleta a um homem cujo rosto estava meio escondido pelas sombras. Em outra, Thomas estava ao lado dele, observando, não com culpa, mas com medo. Folheei uma por uma até chegar à última foto. Essa parou meu coração. Era uma imagem do Richard deitado no chão, inconsciente ou morto. Thomas estava ajoelhado ao lado, segurando algo que parecia uma seringa. A data no verso era uma semana antes da morte do Richard. Cambaleei para trás, deixando as fotos caírem no chão empoeirado. Meu corpo inteiro tremia. Será que o Thomas estava dizendo que matou o Richard? Ou tentando salvá-lo? O caderno não me trouxe alívio. Suas páginas estavam cheias de números, códigos de transações e anotações curtas. Mas uma página se destacou, escrita com a caligrafia trêmula do Thomas. Ele descobriu sobre a transferência. Disse que ia expor tudo. Não era para ter ido tão longe. Minha visão embaçou. Minha mente gritava 1000 perguntas. Quem descobriu? Que transferência? O que ele quis dizer com tão longe? Então me lembrei da pequena chave prateada.
Virei-a na mão. Havia um número gravado, B17. Um armário. 2 dias depois eu estava numa estação de trem em Hamburgo, encarando uma parede de armários antigos de aluguel. Minhas mãos suavam, meu coração batia como um tambor no peito. Encontrei o armário B17 no canto mais afastado. Minhas mãos tremiam enquanto deslizava a chave na fechadura. Ela abriu com um estalo metálico. Dentro, um envelope marrom, grosso e selado com fita. Sem nome. Só uma palavra escrita na frente em letras grandes. Confissões. Rasguei o envelope. Dentro, havia páginas digitadas, umas 20 e um pendrive colado no verso. Comecei a ler ali mesmo, sem conseguir esperar. A carta começava. Se alguém encontrar isso, saiba que eu não matei meu irmão. Mas eu vi ele morrer. Minhas pernas fraquejaram. Sentei num banco frio e continuei lendo. O Richard planejava abandonar tudo, você, Helena, o negócio. Ele disse que estava cansado de esconder a verdade. Queria se entregar à polícia sobre a lavagem de dinheiro. Achava que eu ia cair junto. Discutimos naquela noite no armazém. Falei que ele estava louco, que eu perderia tudo. Ele disse que não se importava. Então ele desmaiou. Ataque cardíaco, disseram. Mas eu sei que não foi natural. Os remédios que ele tomava não eram a receita dele. Alguém os trocou. Nunca descobri quem. Mal conseguia respirar. Meu marido, o pai da Lena, o homem com quem dividi minha vida inteira, ele planejava fugir, destruir tudo o que construímos. Evelyn, a carta continuava, você merece saber. O dinheiro não era para te machucar. Era a forma dele de se proteger. Aquela padaria que você amava, era a fachada dele. Ele usou seu nome para manter o dele limpo. Quando ele morreu quis te contar, mas tive medo. Não o matei, mas deixei ele morrer. E por isso nunca vou me perdoar. Fechei o envelope, tonta. Meu mundo inteiro girava. Não percebi que alguém me observava, até sentir uma mão no meu ombro. Senhora Hartmann, uma voz disse baixinho. Virei-me. Uma mulher estava lá, uns 40 anos, cabelo castanho preso, olhos afiados e calculistas. Ela mostrou um distintivo. Inspetora Kraus, Polícia de Bremen. Acho que precisamos conversar. Fiquei paralisada. Como você sabe meu nome? Estamos acompanhando esse caso há meses, ela disse. As contas Hartmann. Lavagem de dinheiro, transferências offshore. Seu marido e o irmão dele estavam sob investigação antes de ele morrer. E agora você tá abrindo o último armário conhecido ligado a eles. Engoli em seco, forçando minha voz a ficar firme. Eu não sabia de nada. Juro. Ela me olhou por um tempo, não com crueldade, mas com cautela. Eu acredito. Mas preciso que venha comigo. Na delegacia, copiaram os documentos e examinaram o pendrive. Ele continha vídeos, imagens de câmeras escondidas. Num clipe, vi Richard e Thomas discutindo num armazém escuro, suas vozes ecoando. Richard, não posso continuar mentindo para ela. Ela merece saber. Thomas, você vai destruir todos nós. Sabe o que tá em jogo? Richard, você já me destruiu quando a trouxe para isso. De repente, Richard levou a mão ao peito e caiu. Thomas correu até ele, gritando por ajuda. O vídeo cortou. A inspetora pausou, olhando para mim. Parece que você estava certa. Ele não matou seu marido. Então quem foi? Sussurrei. Ela cruzou as mãos. Achamos que outra pessoa esteve envolvida, alguém com acesso aos remédios dele. Alguma ideia de quem pode ser? Abri a boca, mas congelei. Lena, minha filha, ajudava o Richard a organizar os remédios toda manhã. Ela tinha só 22 anos na época, começando o treinamento médico. Era ela quem garantia que ele os tomasse. Meu estômago virou gelo. Não podia ser. Naquela noite, sentei sozinha no carro do lado de fora da delegacia, encarando meu reflexo no para-brisa. Cada verdade que descobri levava a outra mentira. Se o Thomas não matou o Richard, e os remédios foram trocados, quem tinha motivo? Dirigi para casa em silêncio. A casa parecia mais vazia que nunca. Servi uma taça de vinho e abri o caderno de novo. Havia uma coisa que não notei antes, uma página perto do final com um número de telefone rabiscado em tinta vermelha. Abaixo, 2 palavras, ela sabe. Disquei um número. Tocou 2 vezes antes de uma voz familiar atender. Mãe? Meu peito apertou. Lena, por que seu número tá no caderno do seu tio? Silêncio. Depois, um suspiro. Eu tava imaginando quando você ligaria. Minhas mãos gelaram. Lena, o que tá acontecendo? Me conta a verdade. A voz dela falhou. O papai não era para ter morrido. Era para ele parar. Parar o quê? Exigi. Machucar pessoas, ela sussurrou. Ele pegava dinheiro de clientes doentes, pacientes com câncer, mãe. Ele dizia que era negócio.
Eu falei pro tio Thomas que ia expor ele se não parasse. Na noite que ele morreu, eu troquei os remédios. Não achei que ia matá-lo. Só queria que ele sentisse o que estava fazendo com os outros. Meu corpo ficou dormente. A taça escorregou da minha mão e se espatifou no chão. Você mal conseguia falar. Você matou seu pai? Não, ela gritou. Não foi de propósito. Eu estava tentando fazer ele parar. O tio Thomas sabia. Ele prometeu encobrir, disse que era melhor assim. Por isso ele te mandou o cheque para você descobrir a verdade. Para saber que nenhum de nós era inocente. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Minha própria filha, meu marido, meu cunhado, todos presos numa teia de ganância, culpa e morte. E eu era a única que restava de pé. Na manhã seguinte voltei a Bremen. Entrei naquela casa velha de novo, dessa vez não como vítima, mas como alguém que finalmente entendia. Peguei cada foto, cada anotação, cada arquivo, e queimei tudo na lareira. Ver as chamas devorarem as mentiras foi libertador. Quando a última página virou cinzas, sussurrei: adeus, Richard. Então peguei a chave prateada e joguei no rio. Mas a história não acabou aí. 3 semanas depois, chegou uma carta sem endereço de remetente de novo. Dentro, uma única linha digitada com capricho. A vingança não cura, Evelyn. Só troca uma ferida por outra. Sem assinatura. Mas eu conhecia aquela letra. Lena. Ela sumiu depois da nossa última ligação. Ninguém a viu desde então. Às vezes, me pergunto se aquele cheque de 2.800 euros foi uma maldição, o preço da verdade. Porque quando você começa a cavar segredos de família, não desenterra só um. Eles vêm todos, um atrás do outro, como fantasmas. As pessoas me veem agora, uma mulher idosa sentada à janela, quieta, calma, tomando chá, e acham que superei tudo. Mas não sabem que toda vez que fecho os olhos, ainda vejo o rosto do Richard. A letra do Thomas. A voz trêmula da Lena. E aquele número amaldiçoado, 2.800 euros, gravado na minha mente para sempre. Porque esse foi o preço de saber a verdade. E eu paguei ele por inteiro. Passei semanas tentando esquecer. Mas esquecer é um luxo que eu não tinha mais. Toda manhã, quando a primeira luz batia na janela da cozinha, trazia as mesmas perguntas assombrosas. Onde a Lena foi? E por que ela mandou aquela carta? Às vezes imaginava ouvir a voz dela no corredor, suave e trêmula, me chamando de mãe. Mas quando me virava, era sempre silêncio. A polícia procurou, claro. Encontraram o carro dela perto da costa abandonado. O celular sumiu. Sem sinais de luta, sem pistas. Só sumiu. As pessoas me diziam para seguir em frente. Ela vai voltar, falavam. Mas no fundo, eu sabia, ela não queria ser encontrada. Numa noite, com o outono chegando, decidi limpar de vez o antigo escritório do Richard. A sala ficou trancada desde o dia que ele morreu. O cheiro do perfume dele ainda pairava no ar, bem fraquinho. Embalei arquivos, livros velhos, fotos desbotadas, qualquer coisa que me lembrasse do homem que um dia achei que amava. E foi aí que encontrei. Escondida atrás de uma pilha de livros contábeis, havia uma pequena caixa de madeira que eu nunca tinha visto. Não estava trancada dessa vez, só empoeirada e pesada. Dentro, várias cartas manuscritas, todas endereçadas a mim. A de cima dizia: se você está lendo isso, Evelyn, então eu falei com você. Sentei devagar com as mãos tremendo e comecei a ler. Sei que você vai me odiar pelo que fiz. Eu mereço. Mas preciso que entenda o porquê. O Thomas não era o vilão que você pensa. Ele assumiu a culpa por coisas que eu não consegui. Usei nossa padaria para movimentar dinheiro para pessoas em quem não devia ter confiado. Quando tentei parar, era tarde demais. O Thomas entrou não para te machucar, mas para te proteger. Fui eu que disse para ele esconder tudo no seu nome, porque ninguém jamais suspeitaria de você. Achei que estava te protegendo. Estava errado. E a Lena, ela sabia. Descobriu tudo. Disse que queria consertar. Nunca imaginei que ela tomaria as rédeas. Se algo acontecer comigo, me prometa uma coisa, Evelyn, não deixe ela carregar meus pecados. Minhas lágrimas caíram no papel, borrando suas últimas palavras. Por anos, vivi achando que estava cercada de monstros, mas talvez fossem só pessoas quebradas tentando salvar umas às outras do jeito errado. Dobrei as cartas com cuidado e coloquei de volta na caixa. Pela primeira vez em meses, senti algo como paz. Mas a paz nunca dura muito quando os segredos ainda respiram sob a superfície. Uma semana depois, recebi uma ligação da inspetora Kraus. Senhora Hartmann, ela disse, encontramos algo que você precisa ver. Ela não parecia urgente, só hesitante. Isso me preocupou mais que qualquer coisa. Quando cheguei à delegacia, ela me entregou uma pasta selada.
Dentro, havia fotos tiradas perto dos penhascos do norte, a mesma área onde o carro da Lena foi encontrado. Numa das fotos, um pescador local estava ao lado de algo meio enterrado nas rochas. Um bracelete. Prata. Pequeno. Com uma única gravação, LH. As iniciais da minha filha. Kraus falou baixo. Foi encontrado há 2 dias. Mas tem mais. Ela deslizou outro envelope. Havia uma nota dentro de uma garrafa de vidro por perto. Desdobrei a nota com os dedos trêmulos. A letra era inconfundível, da Lena. Oh mãe, desculpe-me. Nunca quis que nada disso acontecesse. Não posso desfazer o que fiz, e não consigo encarar o que vem depois. Por favor, não me odeie por sumir. Te amo. Helena. O mundo embaçou ao meu redor. Apertei a nota contra o peito tentando respirar. Não havia mais perguntas a fazer, nem mistérios para resolver. Só uma dor profunda demais para nomear. Kraus colocou a mão no meu ombro com suavidade. Vamos continuar procurando. Mas talvez seja a hora de deixar ir. Deixar ir. As 2 palavras ecoaram na minha mente muito depois de sair da delegacia. Meses se passaram. O inverno chegou de novo. Vendi a casa, fechei a padaria e me mudei para uma pequena vila costeira, silenciosa, isolada. O tipo de lugar onde o vento leva embora toda a memória, se você deixar. Os vizinhos não perguntavam sobre meu passado e eu não oferecia. Passava as manhãs caminhando pela praia, as noites encarando o horizonte, imaginando se Lena estava lá fora em algum lugar, viva, escondida, talvez até livre. Às vezes imaginava ela numa praia distante, o mesmo bracelete prateado brilhando ao sol, um leve sorriso no rosto. Era a única forma de perdoá-la, acreditando que ela encontrou paz, mesmo que não fosse comigo. Numa manhã fria, enquanto separava o correio, encontrei outro envelope, sem identificação, simples, quase idêntico ao primeiro que começou todo esse pesadelo. Meu coração parou. Hesitei por um tempo antes de abrir. Dentro, uma foto de uma mulher em frente a um pequeno café à beira-mar. Ela usava um lenço no pescoço, óculos escuros escondendo o rosto, mas eu a reconheceria em qualquer lugar. Lena. No verso da foto, uma única linha. Cumpri minha promessa, mãe. Não carreguei os pecados dele, eu os enterrei. Não havia endereço de remetente, nenhuma pista de onde veio. Só aquela foto, prova de que ela estava viva. Fiquei horas à janela, a foto tremendo nas minhas mãos. Pela primeira vez em anos, sorri. Sabe, quando você perde tudo, seu marido, sua filha, sua paz, começa a entender que sobreviver não é sobre seguir em frente. É sobre resistir, sobre conviver com os fantasmas e aprender a fazer as pazes com eles. O mundo tirou tudo de mim, mas não pôde tirar minha verdade. Guardei aquela foto na mesinha de cabeceira, ao lado de uma vela que acendia toda noite. Não rezava mais, só sussurrava o nome dela e esperava que o vento levasse até onde ela estivesse. Às vezes, tarde da noite, ouvia as ondas baterem mais forte contra as rochas, e imaginava a voz dela carregada nelas, suave, distante, mas ainda minha. Alguns meses depois, abri meu próprio café na vila. Nada chique, só café quente, brisa do mar e música suave. Chamei de A Promessa Artman. As pessoas sempre perguntavam por que escolhi esse nome. Eu sorria e dizia, porque promessas têm poder, até as quebradas. Numa tarde, enquanto limpava, um casal de turistas entrou, um homem e uma mulher na casa dos 30. O cabelo dela era mais escuro do que eu lembrava, o rosto mais velho, mas o sorriso era o mesmo. Ela não disse uma palavra. Só veio até o balcão e colocou um pacotinho na minha frente. Dentro, o bracelete prateado. O mesmo encontrado nos penhascos. Nossos olhos se encontraram, e por um momento o tempo parou. Lena, sussurrei. Ela sorriu suavemente, com lágrimas brilhando nos olhos. Eu te disse, mãe. Voltaria quando estivesse pronta. Não consegui falar. Só estendi os braços por cima do balcão e a puxei para mim. O café ficou em silêncio, até as ondas lá fora pareceram parar. Naquele momento, todas as mentiras, toda a dor, todos os anos de culpa, nada disso importava mais. Porque ela estava ali, viva, e encontrou o caminho de volta. Naquela noite, sentamos juntas na varanda, vendo o pôr do sol se transformar em tons de ouro e vermelho. Lena me contou tudo, como forjou o desaparecimento, mudou de nome, construiu uma nova vida longe das sombras da nossa família. Disse que a foto foi sua forma de dizer adeus, mas algo a fez sentir que eu não estava pronta para deixar ir. Então ela voltou. Falamos até as estrelas aparecerem, sobre o Richard, o Thomas, o perdão. E pela primeira vez, percebi que a vingança não nos destruiu. Ela nos salvou, não porque consertou as coisas, mas porque nos forçou a enfrentar a verdade. A verdade nos libertou.
Agora, toda manhã acordo antes do amanhecer, acendo uma vela e observo o horizonte. O mar não parece mais um túmulo, parece uma promessa cumprida. Às vezes, Lena ajuda no café. Outras vezes, só fica na janela, desenhando rostos que nunca mostra pra ninguém. Não falamos muito do passado mais. Não precisamos. Está escrito no silêncio entre nós, na compreensão quieta de que o amor, por mais torto ou machucado, sempre encontra um jeito de voltar. E toda noite, enquanto tranco o café e vejo o sol afundar nas ondas, sussurro as mesmas palavras que começaram tudo. Segredos de família nunca ficam enterrados. Mas às vezes eles te levam para casa. Então viro a placa para fechado, apago a vela e sorrio. Porque depois de todas as mentiras, todas as perdas e toda a dor, eu finalmente tenho paz.